Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula de Cálculo 2 e nesta aula a gente vai falar um pouco sobre o Teorema do Valor Médio, recordando lá como que era o teorema para uma variável e como fica agora. E vamos ver então também o que é o polinômio de Taylor, a série de Taylor, tá? E o plano tangente e reta normal. Então vamos estudar esses assuntos nesta aula. Bom, para começar então, vamos falar então sobre o Teorema do Valor Médio. Para isso, vamos recordar como funcionava o teorema lá no caso de cálculo 1, lá no caso de funções de uma variável real. Então lá, pessoal, a gente tinha uma função, então suponho que esse aqui em azul é o gráfico da minha função y igual a f de x, da minha função f, no intervalo AB, tá? Então aqui eu tenho f de A e aqui eu tenho f de B, tá? E aí suponho que o gráfico faz essa curva aqui, tá? Então, pessoal, o que significa o Teorema do Valor Médio? Dizia o quê? O Teorema do Valor Médio, lá para uma variável, a gente até recordou já no curso, lá na parte de integral, a gente recordou o que era o Teorema do Valor Médio, vimos uma extensão, né, que é o Teorema do Valor Médio para integrais, tá? Lá dizia o seguinte, que se eu tenho aqui nessa configuração, né, a curva, o gráfico da função f de x no intervalo AB, e aí, se eu faço a reta que passa pelo ponto, né? Então, se eu pego essa reta aqui, ó, que passa pelo ponto AF de A, BF de B, vai existir, então existe um certo valor aqui no meio, né? Então, C dentro do intervalo AB, aberto, né, sem poder ser as extremidades, de tal forma que a reta tangente ao gráfico, nesse novo ponto C, vai ser paralela à reta que passa por esses dois pontos, tá? Então, ou seja, vai existir um ponto por aqui, cuja reta tangente é paralela, né? Então, é por aqui assim. Então, esse ponto aqui que existe aqui é o C. Como calcular esse C a gente não sabe, mas o Teorema do Valor Médio ele nos diz que existe um C no intervalo AB, onde a reta tangente, a inclinação da reta tangente aqui vai ser igual à inclinação dessa reta. A inclinação da reta tangente, pessoal, ela é dada por quem? Pela derivada, né? Então, f' de C é a inclinação da reta tangente. E a inclinação dessa reta aqui? Essa reta aqui, a gente pode medir a inclinação exatamente por essa diferença dividido por essa diferença, né? É um triângulo, né? Para encontrar o coeficiente, né, angular aqui, é só fazer então essa diferença, então f de A menos f de... não, f de B, né? Ou f de B, né? Depende da onde está, né? Então f de B menos f de A, como é uma inclinação negativa aqui, então é para ser negativo mesmo, por isso f de B menos f de A, sobre B menos A, né, que é essa diferença aqui. Então esse tamanho dividido por esse tamanho, a gente encontra então o coeficiente angular, né? A inclinação dessa reta tem que coincidir com a inclinação dessa reta. Passando multiplicando, então na verdade o que a gente tem, deixa eu escrever aqui embaixo, a gente tem então que B menos A vezes f' de C é igual a f de B menos f de A. Tá bom? Então quer dizer que essa diferença aqui coincide então com a derivada da função vezes essa diferença. Tá? Isso lá para uma variável. Então como vai funcionar agora para duas, né, variáveis? Como que vai funcionar? Então o Teorema do Valor Médio para duas variáveis diz o seguinte: sejam A um subconjunto aberto do R2 e P1 e P2 dois pontos dentro de A, tá? Dois pontos em A, de modo que todo o segmento entre esses dois pontos esteja inteiramente contido dentro do conjunto A, tá? Então o segmento P0 e P1 esteja totalmente contido em A. Então nessas condições, se a função f de x for diferenciável naquele conjunto A, então vai existir pelo menos um ponto P barra dentro do segmento P0, P1, tá?
Então olha só, é que nem aqui, existiu um C entre A e B. Lá a gente tem como é um plano, tem várias direções. Então pega dois pontos, tem o segmento entre os dois pontos, vai existir um ponto ali entre eles, vai existir um ponto ali entre eles, que satisfaz o seguinte, tal que a diferença da função nos extremos é exatamente esse produto interno do gradiente nesse ponto P0, essa diferença. Então quer dizer que essa diferença aqui é um vetor, não é? É um vetor. Então basicamente é como se fosse, aqui, é que esse vetor aqui a gente não sabe se é unitário, mas é basicamente como se fosse a derivada direcional aqui, né? Parece muito a derivada direcional. Então está falando que essa diferença aqui entre esses dois pontos, o valor dessa diferença coincide aqui com a derivada direcional em um ponto ali do meio daquele segmento, tá? Mais ou menos como tem aqui, que essa diferença, né, representa, tem relação com a derivada em um ponto lá do meio, tá? Vezes a diferença, né? Aqui seria a derivada direcional, só que aí teria dividido aqui pela norma, né, desse vetor, só que dividir pela norma é um escalar, então vai aparecer aqui para fora multiplicando, né, o mesmo valor, então multiplicando essa diferença, né, a norma dessa diferença. Então eu posso olhar isso aqui exatamente como a derivada direcional vezes a diferença dos pontos aqui, tá? Então posso pensar dessa forma. Então é como se fosse uma cópia desse aqui pro R2, porque é como se eu imaginasse, eu tenho aqui uma superfície, é o gráfico da minha função, e aí eu tenho um plano, né, que é o domínio. Dentro do plano eu tenho dois pontos, né, que eu peguei, P0 e P1, dentro desse conjunto A, tá? Esses dois pontos vai ter o segmento entre eles. Quando a gente olha o valor da função no segmento, a gente vai ter o quê? Vai ter uma curva em cima da superfície, né? Então, o que esse teorema está falando? Ele está falando que vai existir alguém ali no meio, de tal forma que a taxa de inclinação vai ser igual, vai ser paralelo, né? Vai ser igual à taxa de inclinação da reta que passa pelos dois pontos, né? F de P1 e F de P2. É exatamente a mesma coisa que tinha aqui para a função de uma variável, só que agora estendida para a função de duas variáveis. Então, eu fazendo o que? Um corte, né? Uma seção ali no gráfico da minha função, tá? Então essa aqui é a ideia geométrica, né? Que é a ideia que vai, essa diferença vai estar relacionada com a derivada direcional, né? Em um ponto ali do meio, né? Do intervalo, tá? E vezes essa diferença, tá? Que no caso aqui é vezes a diferença. Então eu poderia reescrever como a função é diferenciável nesse conjunto. Então eu poderia escrever como a derivada direcional de U, da F em U, no ponto P barra, vezes, né, a norma de P1 menos P0, tá? Isso aqui é igual, tá? Onde U, quem U? U é o versor de P1 menos P0, tá? Então é o versor de P1 menos P0, tá? Então eu posso enxergar exatamente como a derivada direcional num ponto lá do meio do segmento vezes essa diferença. Então é bem parecido com o que a gente tinha aqui, né? Só para ilustrar essa ideia, pessoal, suponha que eu tenho essa superfície aqui que seja o gráfico da minha função f de xy, tá? Então aqui eu tenho esse plano aqui que é o plano xy, né? Aqui eu vou representar o domínio, né? Então eu tenho esse conjunto A. Dentro do conjunto A tem esses pontos P0 e P1, cujo segmento está inteiramente contido em A, tá? Aí quando a gente olha o P0 lá no gráfico, deu f de P0, esse ponto. E P1 deu f de P1, esse ponto. E aí supõe que esse em azul aqui seja exatamente a imagem desse segmento P0, P1 em cima do gráfico. Então é os valores da função quando eu aplico nos pontos aqui do segmento. Então deu isso aqui, por exemplo, tá? Então esse teorema do valor médio diz exatamente que essa inclinação aqui entre f de P0 e f de P1, essa inclinação
vai existir um ponto aqui onde a derivada direcional vai ter a mesma inclinação, ou seja, a taxa de variação naquele ponto vai ser igual à taxa de variação dessa reta aqui, tá? Porque essa reta aqui é exatamente essa diferença aqui dividido pela norma da diferença dos pontos, tá? E a mesma coisa acontece aqui. Então é a mesma ideia. É como se fosse exatamente uma reprodução do teorema do valor médio para uma variável aqui para duas variáveis, tá? Então vai existir esse ponto aqui, onde essa inclinação é a mesma que a inclinação ali dos dois, tá? A taxa de variação é a mesma, que é a derivada direcional. Então no ponto P barra. Tá? Então vai existir esse ponto P barra, onde a taxa de inclinação nele vai ser igual à inclinação da reta que passa pelos pontos F de P0 e F de P1. Então essa que é a ideia geométrica.